Graça e paz vos sejam multiplicadas no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, não deixe passar esta oportunidade mais. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e não deixe de compartilhar estas verdades com aquela pessoa que você sabe que necessita saber sobre a bênção e a tremenda o tremendo poder que existe neste conhecimento da graça de Cristo para as nossas vidas. Hoje nós vamos falar sobre o perdão de pecados e a cura das doenças. Estão juntos na Bíblia. E nós vamos entender isto lendo a Bíblia. Se você observa em Êxodo, no capítulo 15, versículo 26, ele nos diz assim: ele disse, se ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, e fizerem o que é certo aos olhos dele, obedecendo a seus mandamentos e cumprindo todos os seus decretos, não os farei sofrer das doenças que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que os cura. Então, aqui ele estava deixando uma situação que era para que eles tivessem que cumprir as suas ordenanças, os seus mandamentos, as suas leis, para que eles pudessem não serem castigados com as doenças e com as enfermidades e com as dores que havia inclusive ido sobre o Egito por causa do que eles estavam cometendo em contra de Israel. E se você vai ao Novo Testamento, você encontra em Marcos, no capítulo 16, versículo 16 e ao 18, você vai encontrar aí a ligação que existe e que está vigente tudo isto que foi estabelecido desde o Antigo Testamento, que o Senhor avisava desde já ao seu povo. Veja o que diz aí: quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo. Se beberem algo venenoso, não lhes fará mal. E colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Aqui você vê uma vez mais a relação totalmente ligado à fé para que você possa ser salvo e à fé para que você possa ser curado. E aqui é importantíssimo que nós entendamos que esta correlação entre a fé para que eu possa ser salva e a fé para que eu possa acessar, assim ser curada da doença, é algo que conecta estas duas coisas: o pecado, ou o mundo espiritual, e a doença. Isto nós já estivemos explicando, não deixe de ver os vídeos anteriores para que você entenda muito deste processo, mas hoje nós queremos que você avance um pouco mais. No Antigo Testamento também se falava sobre a expiação. O que é expiar? É quando naquele tempo usavam um animal para, através da morte deste animal, expiar a culpa ou o pecado da pessoa que havia cometido aquele pecado. Da mesma forma, a Bíblia nos mostra que a morte de Cristo
foi a forma de ser expiado ou redimido a culpa e o nosso pecado que estava sobre as nossas vidas. Em Gálatas, no capítulo 3, versículo 13, ele nos explica isso. E ele diz assim: mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que é pendurado num madeiro. Ou seja, para que pudesse a pessoa ser livrada da maldição, daquele castigo, daquela correção, daquele pecado, daquela iniquidade, e, finalmente, se não se arrependesse de ser maldito e de estar, sim, condenado, deveria haver uma expiação. Senão, a própria pessoa deveria morrer por esta infração, por essa ofensa, por esse pecado. E aqui nós entendemos que Cristo fez esta expiação. Cristo redimiu os nossos pecados. Cristo pagou pelas nossas transgressões. Cristo pagou pelas nossas iniquidades. Cristo pagou por cada uma das coisas que eu fiz desobedecendo os mandamentos, as leis, os princípios que Deus estabeleceu. Mas eu devo entender que esta condição de ser livre desta maldição passa pelo caminho de crer. Marcos dizia: se crer, será salvo. Se crer, vai ser curado. Por isso explicávamos a importância de cumprirmos este requisito para poder acessar a esta bênção que já está como um favor e uma graça de Deus para a humanidade. E para que você entenda mais profundamente, leia em Deuteronômios, capítulo 28, ele explica todas as maldições da lei. E que, em verdade, agora você entende que disto também Deus te há livrado. E aí, se você ler os versículos 15 ao 68, você vai encontrar especificamente relacionado doenças que nós estamos vendo acontecer nos nossos dias e que são o castigo e a consequência por causa da falta da obediência aos princípios que Deus estabeleceu na sua palavra. Mas se nós vemos a doença e buscamos na Bíblia uma resposta para a cura da doença, o capítulo magistral sobre este tema é Isaías, capítulo 53. Mas nós vamos agora ver versículo 4, a primeira parte deste versículo. Ele diz assim: certamente Ele, Cristo, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Gostaria de ler noutra versão. A versão transformadora diz assim: apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Porque eu quero que você entenda que nós temos dois termos que nós devemos analisar: as enfermidades e as dores. Quando nós falamos em enfermidade, nós temos o verbo hebreu que é kolé. Doenças é a tradução literal. Então, nós podemos dizer aí doenças. E o verbo makos é o verbo hebraico para dor, que são as dores. Então, nós poderíamos dizer que aí nós podíamos ler assim: certamente ele tomou sobre si as nossas doenças e as nossas dores levou sobre si.
Mas aí existe outra coisa importante quando você estuda um pouco mais a fundo. Aqui diz: tomou e levou. Quais são estes verbos e que significa estas expressões? Quando você fala aí, tomou, o verbo hebraico para este é nasa, e significa carregar, no sentido de ser castigado por alguma coisa. Então vai vir sobre esta pessoa um castigo, como uma carga. Por isso pesaram sobre ele as nossas doenças. Aí o outro verbo que é levou as dores é sabal, e significa, o sentido de sabal já é mais como quando existe uma consequência. Então, quando nós lemos sabal, nós lemos que é como suportar. Então, levar sim como um castigo ou uma disciplina, mas já não é somente como carregar, é como se eu suportasse aquela carga. Em outras palavras, é como se eu estivesse carregando algo pesado e alguém chega e me diz: posso tomar isto, que é o nasa. Então ele pega isto para ele e suporta, ele leva esta carga no meu lugar. Isto é expiar, isto é redimir. Ele paga por algo que eu estou devendo. Isto Jesus fez por nós. Quando ele foi colocado lá, colgado, foi pendurado naquele madeiro, naquela cruz, ele estava retirando das minhas costas este peso, esta carga, este peso não que eu carregava e levava e suportava, e transportou isto para ele. Esta é a obra que ele tirou da humanidade, daquele que crê nele e que olha para esta cruz, para este sacrifício, como provisão para ser livre das doenças e das dores que estas doenças trazem. E para que nós sigamos entendendo esta relação que existe e este sacrifício vicário, esta expiação, como Jesus redimiu esta culpa, este pecado, esta maldição, abrindo a porta e acessando, e nós deixando este caminho aberto para acessarmos a saúde e a sermos curados de toda doença. Vamos ler Marcos, no capítulo 8, versículo 16 ao 17. É um texto onde o próprio Espírito Santo traz revelação sobre este texto de Isaías 53, 4. E ele diz assim, do 16 ao 17. Ele diz: ao entardecer, trouxeram a Jesus muita gente possuída por demônios. Ele expulsou estes espíritos impuros com uma simples ordem e curou todos os enfermos. Cumpriu-se desse modo o que foi dito pelo profeta Isaías: levou sobre si as nossas enfermidades e removeu nossas doenças. E veja o que ele diz lá em Isaías 53, a sequência, depois do versículo 4, versículo 5, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Veja essa versão transformadora o que diz: mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Ou seja,
que está escrito em Isaías, como eu dizia, capítulo magistral 53 de Isaías, aonde nos mostra esta tremenda obra como uma profecia, agora já registrado em Marcos, você encontra aí em Mateus, agora quando nós lemos neste momento. Em seguida vamos ler também Pedro falando sobre isso. E todas estas referências confirmando que esta obra, que antes era realizada através de um animal, agora havia sido feita por este Cordeiro Pascal, Cordeiro de Deus, aquele que substitui e substituiu uma vez por todas para todo aquele que crê poder acessar a esta cura e a ser livre destas dores. E aqui ele vai mais longe, quando ele fala aí em esmagado, ferido, pisoteado, ele fala de nós também sermos alcançados por este favor, de que ele sofresse as nossas dores. E aqui ele abre o precedente de que você possa curar a raiz da sua doença física, aquela falta do perdão, aquela violência que fizeram com você, aquela injustiça, aquela situação de trauma, de ferida que produziu na sua alma uma atitude que hoje faz com que você tenha reações que nem você quer ter e que você nem sabe explicar por que reage desta maneira. Isto Deus quer curar também. Isto ele já levou, ele já suportou esta carga por você. Então, grande pergunta, se ele já pagou com o seu próprio sacrifício culpa da iniquidade, do pecado, dessas transgressões, dessa desobediência, se ele já levou, porque se, mais ou menos assim, você junta todo o lixo da sua casa, coloca numa bolsa, e às vezes quando você faz uma faxina aí, aquilo fica pesado, aquelas sacolas grandes assim, e aí você leva isto para que o lixeiro passe e leve. E aí o lixeiro começa, você vê aquele barulho na rua, e que já vem o caminhão e os lixeiros, né, que vão correndo e vão recolhendo aquelas sacolas com tudo aquele lixo, e tem comida ali, que tem até já, a mosca já fez até vermes aí, e tá aquele mau cheiro e aquela coisa, e você vê que o lixeiro vem, pega aquela sacola aí do seu, coisa aí do lixo, e leva embora. Joga naquele caminhão, e aquele caminhão tritura, e depois vai e joga isso fora da cidade. É a mesma coisa. É como se ele tivesse levado todo esse lixo, todas estas coisas que enfermavam, traziam mau cheiro, produziam atitudes que não estão bem nas nossas vidas. Não creio que seria sábio nem inteligente que eu saísse correndo atrás do caminhão de lixo e dissesse: não, me devolve a minha bolsa, a minha sacola com o meu lixo, eu quero ficar com ele, é meu, o lixo é meu, eu sei o que tem aí dentro, eu quero guardar. Ninguém faria isso. Mas quando eu começo a dizer: eu sou diabética, eu sou uma pessoa hipertensa, eu sou alguém que tenho isto ou aquilo de doenças, eu sou assim, eu tenho isto, como se isto fosse uma propriedade minha e como se fosse algo meu, que eu tenho como uma propriedade, algo que eu devo guardar, e até acho como se fosse, dá a impressão em algum momento, como se fosse até um status, que eu possa ser doente para que os demais até tenham pena, talvez, e eu até me vitimize, porque se eu estou enferma, então vão vir me visitar, vão estar comigo. Tudo isso é sinal de doenças na alma, enfermidade, estamos enfermos, estamos cheirando mal. Se fôssemos fazer uma relação, uma analogia com o lixo,
com coisas que queremos guardar, que já não servem, que não estão funcionando, que já não servem no tamanho, que já deveríamos inclusive ter doado e queremos guardar, acumulando lixo, acumulando coisas que não têm sentido para as nossas vidas. Que hoje você possa entender, que este vídeo possa servir para você entender que a bênção da cura, da vida em abundância, já está disponível para todo aquele que crê. E se você crê, você pode acessar esta bênção no dia de hoje. Basta você, como explicávamos no vídeo anterior, tendo esta fé e esta confiança, acercar-se a Deus, crendo que Ele existe e que tem esta bênção para entregar para você. E finalmente vamos ver o que diz Pedro. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, nos diz assim: Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Isto está no sentido presente, somos curados. Então, aqui ele implica que eu tenha uma postura de morrer para o pecado e viver para a justiça. Esta é a nossa parte. Ele já fez a parte dele, diz que ele já levou, já tomou, já expiou, já pagou pela culpa, já está. Agora eu necessito morrer para este pecado e viver para esta justiça. Por fé, por crer e por confessar e por estabelecer. Agora, como pode ser que eu estou vivendo para a justiça e morrendo para o pecado, quando eu não estou fazendo com o meu corpo o que a lei de Deus, o que os princípios da palavra me mandam? Quando eu tenho um descuido ou estou descuidando princípios que vão produzir sobre a minha vida saúde ou doença. Quando eu falo fisicamente, eu necessito sim saber quais são os princípios da palavra para a minha vida física. Por exemplo, se eu tenho um esgoto ao céu aberto na porta da minha cozinha, inevitavelmente eu sofrerei algum tipo de infecção ou inflamação por contaminação de bactérias que são desenvolvidas dentro deste lixo, dentro desta... Você não pode ter um banheiro e ter esse banheiro, o esgoto dele saindo ao céu aberto na sua porta. Óbvio que isso vai produzir infecções na sua vida, a sua água vai estar contaminada e você vai precisar fazer um sistema de esgoto aí na sua casa. Então, isto é uma norma. Se você vai lá no Antigo Testamento, Deus deu normas de como eles procederiam no meio de um deserto, 3 milhões de pessoas, como eles fariam para enterrar os excrementos, até as vísceras dos animais, para que não gerasse contaminação nas suas casas, nas suas tendas naquele tempo. E hoje nós temos leis que são sanitárias nas cidades, que são que foram tomados como exemplo o que Deus mandou na sua palavra. Da mesma forma, o que você come. Eu não posso comer coisas que são inflamatórias, que produzem alimento para células cancerígenas e querer que o meu corpo seja um corpo são, que tenha vida em abundante só porque eu digo que Deus, por favor, me proteja. Não. Existe uma responsabilidade sobre o conhecimento que Deus me dá. Por isso nós dizemos sempre ao início dos nossos vídeos que a graça e a paz do Senhor sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Por quê? Porque se eu conheço o que Ele me pede sobre não tomar determinadas bebidas que vão
prejudicar o meu desenvolvimento, o meu corpo, as minhas células, os alimentos, a falta do sono, a falta do sol, a falta do ar fresco, a falta da respiração, a falta da água para a hidratação, da atividade física, a forma como eu estou administrando as minhas funções, o trabalho, o relacionamento familiar, o relacionamento com a comunidade da igreja, com a comunidade que eu vivo, o bairro onde eu vivo, comigo mesma. Como está o meu relacionamento comigo, o meu cuidado, o render glórias a Deus pela forma como eu estou cuidando, se eu sou boa mordoma, serva de Deus em cuidar o que é dele, porque é dele, é o templo do Espírito, como eu estou cuidando, se eu não cuido isso, não estou administrando nem o que eu vejo, ouço, como estou alimentando a minha alma, o meu corpo, como eu posso dizer que eu estou vivendo para a justiça? Não, eu seguiria matando pelo pecado. E ele diz, morrendo para o pecado e vivendo para a justiça. Então eu devo entender que a glutoneria é pecado. Comer e beber coisas que estão danando e produzindo doenças no meu corpo é pecado. É tão interessante que você encontra as pessoas consumindo coisas que está dito no rótulo deles. A lei, inclusive, alerta. Isto está com uma quantidade de açúcar exagerado, alta quantidade de graxas. E você encontra as pessoas levando aquilo para dar aos seus filhos, para que levem de merenda para o colégio. E aí você pergunta, esta pessoa está vivendo em justiça ou está alimentando o pecado na sua vida física? Então, como já estamos também dizendo, vídeos dos anteriores onde explicávamos esta situação da natureza fisiológica da doença, e isto tem tudo a ver com a forma como eu estou administrando a minha vida física, o meu corpo, este corpo que Deus me deu para que eu possa viver nele, nesta terra, fisicamente, mas eu tenho que render contas dele quando ele volte. E que este seja um tempo para que você analise isso. O que eu quero que você entenda com este vídeo é que nós temos de Deus a vida em abundância com saúde. E a promessa dele de vivermos de uma forma a que alcancemos largos dias, 120 anos é o que está dito na palavra para este tempo, para vivermos com saúde e produzindo e estabelecendo o reino dele nesta terra. E é importante que você entenda que não é somente uma questão de doença. Aqui existe sim um pano de fundo, um bastidor disto, produzido no mundo espiritual, um trabalho árduo do diabo, de fazer com que estemos enfermos para que o reino de Deus não se estabeleça e não avance nesta terra, porque se eu não tenho saúde, eu não conseguirei fazer o que eu necessito fazer nesta situação. E isto vai fazer que esteja freando todo o que eu poderia estabelecer. Neste versículo 24 do capítulo 2 de 1 de Pedro, quando ele fala aí sobre curados ou sarados, somos curados, este verbo é um verbo grego, iomai, é o verbo que está aí. E este verbo ele se refere, a sua tradução, o significado dele é sempre estar se referindo à cura física. Então com isto fica mais que claro que a cura física do seu corpo está totalmente conectada com a sua realidade espiritual e com a forma como você tem tido fé, acreditado e colocado por obra aquilo que a cruz já conseguiu para você. A cruz de Cristo, o sacrifício dele, todo o sofrimento, tudo que ele passou foi para que você hoje não tenha que estar com esta dor nas costas, no joelho, não tenha que estar com este tumor, não tenha que estar com a sua pressão, com o seu açúcar, com a sua graxa
ou com seu colesterol desajustado. Não. Ele pagou para que você esteja com tudo isto funcionando e vivendo uma vida com longevidade e com saúde. Agora toque a nós termos esta consciência ao entender isto, tomarmos a medida de fé, crendo e sabendo que podemos acessar isto para manter esta cura que Ele nos entrega e que sim tem poder para fazer de forma milagrosa se seja necessário, mas que temos que ter a responsabilidade para manter isto, cumprindo com os princípios para o cuidado do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espírito, conforme Ele manda na sua palavra. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, nome que é sobre todo o nome. Amém.